Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 23 de janeiro de 2022. Escola de Blumenau expõe dinossauros em semana dedicada ao criacionismo, parte 1. Dinossauros expostos no jardim do Colégio Adventista, em Blumenau, despertam a curiosidade por quem passa pela região de Itopava Seca nesta semana. As réplicas diante da escola integram uma programação voltada ao criacionismo, a crença de que a vida e o universo são obras divinas. Instituição confessional e privada, um adventista defendido o ensino do que chama de duas versões: o criacionismo e o evolucionismo. Além dos animais gigantes do lado de fora, a Semana do Criacionismo inclui palestras com um paleontólogo convidado. Se você pega uma pessoa que entende, ela prova que os dinossauros foram criados, e não evoluíram. Pelos fósseis você percebe. Foi através do dilúvio que eles foram extintos, avaliada pela diretora da escola, Marilei Schlemper da Silva. Fósseis de dinossauros e estudos geológicos ajudaram a construir a base do conhecimento que deu origem ao evolucionismo. A teoria da seleção natural das espécies de Charles Darwin só foi possível graças aos achados que comprovaram que a Terra tem bilhões de anos de idade. Ou seja, é com o passar do tempo que a vida evoluiu, tese comprovada por estudos empíricos já no século XIX, inclusive aqueles conduzidos por Fritz Müller em Blumenau e Florianópolis. O criacionismo ensinado em escolas confessionais, como a adventista, atualiza os conceitos bíblicos reconhecendo parte das descobertas científicas. De acordo com essa visão, a complexidade do mundo natural não pode ser explicada apenas pelo acaso da seleção natural. Teria de haver um planejador inteligente capaz de desenvolver a vida como ela é nos detalhes. O ensino do criacionismo é polêmico, no Brasil e mundo afora, justamente por misturar fé com conteúdo acadêmico. De acordo com a diretora do Colégio Adventista de Blumenau, os alunos da instituição aprendem tanto a explicação quanto a teológica para que cada um faça a sua própria avaliação. A programação da semana se encerrou na sexta-feira 21/10. A respeito do criacionismo, a posição do espiritismo é colocada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão, como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação há 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos.
Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada, é um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se e admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro. Não, a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou, sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso. Perdeu em sublimidade a sua obra, por não ter o prestígio da instantaneidade. Indubitavelmente, não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nula a mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Balneário Gaivota, 23 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.